As palavras de António José Seguro enquanto Presidente da República, já empossado, com a ajuda de Miguel Frasquilho, economista, antigo Secretário de Estado das Finanças, e Ana Mendes Godinho, antiga Ministra do Trabalho e da Segurança Social, atualmente vereadora na Câmara Municipal de Sintra. Bom dia aos dois, bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ana Mendes Godinho, era o discurso que esperava e o que o momento atual que o mundo e o país vivem merecia ou pedia? Bem, acho que, por um lado, foi evidente a forma também como tivemos hoje aqui uma transição institucional de tranquilidade. Acho que muito significativa a forma como foi feita a avaliação, o elogio também do Presidente Santos, nesta forma também de mostrar a maturidade da nossa democracia. Acho que é um dia também de orgulho nacional por isso, porque mostra exatamente esta capacidade de um país que, com um Presidente que tem a maior votação de sempre, mas que também tem esta capacidade de reconhecimento e de elogio daquele papel, que foi um papel, eu acho, característico e evidente do Presidente Santos Marcelo Rebelo de Sousa, de proximidade, de humanismo e dessa valorização nesta construção de um Portugal que se faz com todos. Segunda dimensão, acho que António José Seguro se afirmou aqui como o Presidente dos novos tempos. O Presidente que procura defender a estabilidade, mas não a estabilidade a todo o custo, uma estabilidade interventiva, com uma grande palavra aqui de compromisso, de assumir algumas palavras-chave: convergência, diálogo, pontes, compromisso, de ativo, de um Presidente ativo. Deixa claro que vai exigir isso aos partidos, no fundo. Logo a lançar, aliás, esse desafio para compromissos interpartidários, logo no primeiro momento, acho que, no fundo, reafirmando aquilo que ele veio dizendo durante a campanha, mas indo mais longe. Consolida aquilo que foram as promessas eleitorais. Consolida, mas dando um passo em frente, mais longe, com ambição, também criando aqui, eu acho, também um bocadinho esta lógica do Presidente do acreditar. De um Presidente ativo, da construção da esperança, identificando com pragmatismo e com muito realismo os problemas e os desafios que temos, seja do contexto internacional, seja do contexto também do desenvolvimento interno do país, afirmando Portugal na sua plenitude e um Portugal inteiro. Aliás, citando Jorge de Sena nesta dimensão, um Portugal inteiro, olhando também para a diáspora, como fazendo parte deste Portugal, e identificando os desafios daquilo que Portugal tem que conseguir responder do ponto de vista também das desigualdades, seja do ponto de vista social, mas também da coesão territorial, e aponta muito também para essa lógica da própria tomada de posse. E nesta lógica da coesão, no território. O Presidente da coesão. Não apenas em Lisboa. Miguel Frasquilho, que tónica lhe pareceu que teve este discurso, onde foram aqui várias ideias apontadas, também alterações climáticas, o contexto internacional, a questão da estabilidade? Olha, eu tive a oportunidade de conviver com o novo Presidente da República. Éramos ambos parlamentares durante, salvo erro, duas legislaturas, portanto, conheço relativamente bem o Dr. António José Seguro. Não foi para mim uma surpresa todo este enquadramento e este discurso que ele fez. Disse claramente ao que vinha e ao que vem. Eu acho que podemos esperar, o que não é também... O que não é surpreendente, uma presidência com um estilo diferente da que agora cessou, mas da mesma forma que Marcelo Rebelo de Sousa tinha um estilo completamente diferente de Cavaco Silva, e Cavaco Silva tinha um perfil diferente de Jorge Sampaio, de Mário Soares, de Ramalhães. Portanto, não é nada de surpreendente. António José Seguro vai-se bater muito pela estabilidade, vai-se bater muito pelo diálogo, vai-se bater muito pela criação de pontes. Absolutamente em linha com aquilo que eu esperava. Mas e também acho que é tinha muito linhas importante, vermelhas, não é? Claro, e acho que é muito importante porque, apesar de todas essas possíveis pontes, desse diálogo, etc., nós temos hoje um Parlamento bastante fragmentado. E, portanto, o papel do Presidente da República pode ser um papel muito importante para conseguir isso. Ou seja, esta promessa pode ser difícil de cumprir, de manter a estabilidade. Pode ser difícil, mas estou certo que não será por ele que não será cumprida. E disse outra coisa muito importante. Ele falou, e eu acho que isto é muito importante, nós tivemos demasiadas eleições num curtíssimo espaço de tempo. E ele disse muito claramente, não será por mim que vamos ter
mais eleições repetida em também, breve. Repetida. E parece-me certo, porque um país não pode viver permanentemente em eleições. Há os ciclos normais e depois há, enfim, tudo aquilo que nós tivemos desde 2020, 2021, com uma catadupa de eleições que não beneficiam em nada a estabilidade, não beneficia a atividade económica, não beneficia o tecido empresarial. E, portanto, do ponto de vista económico, eu acho que isto é muito apreciado pelos investidores, é muito apreciado pelos agentes económicos, pelos consumidores. E, portanto... Embora não saibamos se a estabilidade será possível, mas mediante o contexto também internacional. Claro, porque o contexto internacional não é só o contexto político nacional muito fragmentado no Parlamento, é o contexto internacional que era difícil ser mais desafiante, vamos dizer assim, pela positiva, além de ser perigoso, obviamente, como nós percebemos todos os dias. Como é que antevê, Ana Mendes Godinho, aquilo que vai ser a relação institucional à quinta-feira, ou seja, entre António José Seguro e Luís Montenegro, tendo em conta também os sinais que ele já foi dando nos seus discursos? Acho que naturalmente será o Presidente que procurar sempre criar as tais pontes, construir espaços de convergência. Mas também, certamente, e por aquilo que ele tem aqui transmitido, será também um Presidente que procurará centrar a agenda em temas que são fundamentais, em que procurará, tenho a certeza, trazer a periferia para o centro, nas várias dimensões. A periferia social, a periferia territorial, a voz, dar voz àqueles que tradicionalmente não têm voz, com aqui, desde logo aqui umas agendas muito bem identificadas, seja da valorização do trabalho, seja da resposta aos desafios da transição climática, da capacitação do país para estar preparado para responder e da capacidade da resposta real aos problemas reais das pessoas. Não posso deixar de dizer, aliás, aqui, colocou logo aqui neste discurso na agenda também a preocupação com a igualdade entre homens e mulheres, que assumiu desde o início da campanha, no fundo procurando que a sua voz e que a sua voz tenha a mesma capacidade de que este seu discurso de moderação também consiga trazer isto para consequência real na vida das pessoas. Acho que é uma das grandes preocupações dele, pelo menos é aquilo que tem transmitido, que a sua palavra tenha capacidade de resultados. E nessas áreas e também na saúde, na habitação, ele abordou as áreas mais problemáticas que todos os portugueses têm sentido na sua pele. Portanto, e que já tinha definido que iria ser uma das prioridades, nomeadamente a questão da saúde. Mas poderemos ter aqui um primeiro ponto de fricção entre Belém e São Bento em relação ao pacote laboral, à reforma laboral que o Governo quer implementar. Poderá ser esse o primeiro ponto? Já, não me parece. Acho que neste início de mandato do novo Presidente da República, e repare, não é só o Presidente que é novo, temos um Governo que também tomou posse em junho último, salvo erro. Portanto, temos de facto atores políticos que estão há pouco tempo nos respectivos lugares. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro, a primeira vez que foi empossado foi em abril de 2024. Não há assim tanto tempo de governação. Creio que estão criadas as condições para um diálogo franco, um diálogo honesto, um diálogo positivo, e acho que com boa vontade e uma atitude positiva das partes envolvidas será possível chegar nessa área, por exemplo, laboral. Acho que será claramente possível chegar a uma iniciativa que possa merecer um amplo consenso e que seja aprovada como todos desejamos. Ana Mendes Godinho, o seu partido, o PS, vai de alguma forma mudar ou adaptar-se àquilo que vai ser a presidência de António José Seguro? Naturalmente, passamos a ter aqui um fiel da balança, que aliás começou por dizer que é um homem livre, e eu acho que isso é uma mensagem fortíssima do discurso, que é um homem livre, e que está aqui para servir todas as pessoas, todos os portugueses, naturalmente, e naturalmente abre aqui um espaço para um diálogo construtivo e de procura de soluções de convergência, que aliás o Partido Socialista tem vindo a defender sempre, de conseguirmos ter aqui espaços de consenso e convergência para responder aos problemas estruturais que o país... aqui um alinhamento como se prevê, e tem sido dito também por Não me parece nada desconfortável, entre Belém e São Bento. Não me parece nada desconfortável, pelo contrário, porque é um presidente também com os valores humanistas, com uns valores que representam, no fundo, os 3.500.000 pessoas que, de alguma forma, representará todos os portugueses, mas o que eu quero dizer é que são valores que mobilizaram
3,5 milhões de portugueses a irem votar, a maior votação de sempre num Presidente da República. Portanto, eu acho que isso também traduz a capacidade que António José Seguro encontrou de chegar realmente às expectativas que as pessoas têm. O grande desafio vai ser responder no momento em que vivemos, mas não quero deixar de dizer já agora sobre a legislação laboral, que António José Seguro, desde o momento inicial, disse que será o maior defensor de mudanças, mas desde que elas não representem desproteção das pessoas e dos trabalhadores e que tenham o acordo dos representantes dos trabalhadores, nomeadamente da E a minha questão, se não seria um ponto de fricção, temos de concluir. Deixe-me só dar aqui uma nota. Portugal representa pouco mais de 0,1% da população mundial e não chega a 0,3% em termos de riqueza mundial. Mas nós temos um papel muito mais importante do que isso, como se prova hoje pelas entidades e as personalidades internacionais que aqui estiveram, sobretudo ao nível da CPLP. E eu penso que o Presidente da República pode ter aqui um papel muito importante ao nível da CPLP, dos presidentes dos países que aqui estiveram, e pode ter um papel também muito importante auxiliando o Governo, porque não tem poder executivo, ao nível da diplomacia económica, visitas de Estado, fóruns empresariais, missões económicas, estabilidade institucional e investimento. Os investidores, os agentes económicos apreciam estão a olhar muito. para isto. Estão a olhar para isto. Portanto, eu penso que podemos ter aqui uma presidência muito positiva. Ana Mendes Godinho, agradeço a Cheio de presença de esperança. ambos. Exatamente. Cheio de esperança. Boa segunda-feira, boa semana.